Assuma a responsabilidade sobre o sucesso. Esse vídeo aqui é uma conversa sincera que eu quero ter com você sobre a única coisa que está atrapalhando você de ter sucesso na vida. Sei que é muito fácil a gente culpar o externo, as pessoas, a política, o que quer que seja. É muito mais cômodo você culpar os outros pela falta de sucesso na sua vida. Mas vamos aqui acordar um pouquinho. A verdade é que a culpa de você não ter o sucesso que você tanto queria é simplesmente sua. Eu não tô aqui para te colocar simplesmente como um culpado ou te fazer ficar para baixo ou só apontar o dedo na tua cara e falar você é o culpado por isso. Não, eu só quero que você perceba e acorde para a vida enquanto você tem tempo, enquanto você pode parar para pensar um pouco na sua vida e dar aquele estalo de que caramba, eu não fiz ainda o que eu deveria ter feito e o que eu posso fazer para que as coisas mudem, ao invés de ficar se lamentando e culpar todo mundo pelo seu fracasso. E o que eu quero aqui que você entenda nessa conversa é que você é responsável pela sua realidade hoje. Vamos enfatizar isso aqui, que você é 100% responsável pela realidade que você tem hoje, independentemente das crenças que foram colocadas na sua mente, independentemente da sua criação. Porque a partir do momento que você se tornou uma pessoa adulta, que você pode acessar uma outra realidade, que você pode acessar um tipo de conteúdo que abre a sua mente, então aí, daí pra frente, o problema é seu. Se você for criado de uma determinada forma, você não condizia com aquilo, você não gostava daquilo, aquilo atrapalhou a tua vida e a gente não pode negar que realmente a nossa criação, ela tem uma base muito forte para as pessoas que nós seremos no futuro, mas enfatizando que não é só a criação que atua na nossa realidade, tá? No ano. Óbvio que isso tem uma parcela, né? Tem um pouco de peso. Quero que você entenda é que isso já passou, já tá lá no passado. Se você tem crenças internalizadas dentro de você, se você tem hábitos, comportamentos ruins, que foi por causa da forma que você foi criado, você ainda tem chance de mudar isso. Você ainda pode mudar essa forma como você foi criado, como colocaram você para ver a vida. Então, o sucesso, ele só vai acontecer na tua vida, ele só vai começar a lhe dar o start quando você entender que não é os outros, não precisa culpar ninguém, que é só você e você mesmo. Nós precisamos entender que nós somos o autor da nossa própria história. Uma coisa que é muito importante para esse autodesenvolvimento, para a gente alcançar o sucesso na nossa vida, é entender que se nós continuarmos sendo quem nós somos todos os dias, as coisas elas não vão mudar. Então não adianta você fazer as mesmas coisas, pensar do mesmo jeito, sentir as mesmas coisas e achar que algo na sua vida vai mudar. Enquanto você não mudar a tua mentalidade, enquanto a sua mentalidade não sair de uma mentalidade escassa para uma mentalidade próspera de crescimento, as coisas elas não vão mudar. Então, em vez de você se prender nessas crenças limitantes que foram enraizadas na sua vida, você precisa entender a que ponto elas estão afetando a tua vida, quais são essas crenças e como você pode modificá-las. Não é acabar com elas, porque isso é improvável. Você não tem como destruir todas as crenças limitantes que você cresceu com elas, você nasceu com elas. Mas você pode sim mudar a forma como você vê a vida, como você se enxerga. Essas crenças, elas foram sim colocadas na sua vida, mas isso não quer dizer que elas precisem permanecer na sua vida dia após dia até seu último dia. Então, a partir de agora, você não vai mais se prender às crenças que você tinha antes. Você vai anotar no papel quais são as crenças que você tem sobre dinheiro, sobre saúde, sobre sucesso, sobre qualquer coisa. Tente pensar agora quais são as crenças que estão mais te sabotando. Eu vou te dar uma ideia aqui. Uma crença que sempre bagunçou muito a minha mente, que sempre me atrapalhou muito de prosperar, foi a crença de que só com muito esforço a gente pode ter dinheiro, ou o dinheiro é muito difícil de chegar na vida de alguém que não tenha faculdade, esse tipo de coisa. Eu tinha muito isso enraizado na minha mente, porque eu cresci ouvindo esse tipo de coisa e, querendo ou não, aquilo fica fixo na nossa mente. Mas o que importa é que eu abandonei isso.
Então vamos lá. Um dos primeiros processos, né, pra gente entender que a gente está se sabotando e que o sucesso que a gente tanto almeja não chega é culpa nossa. Antes de continuar aqui esse vídeo, já curte esse vídeo, porque se você não curtir esse vídeo, ele não vai ser entregue para outras pessoas e ninguém vai ver esse conteúdo maravilhoso. Então curte aqui para ajudar a para me ajudar no canal, e se você não é inscrito, já se inscreve também. Nós precisamos entender quais são essas crenças e transformar elas em crenças positivas, mudar. Então, se você acha que o dinheiro é difícil de conseguir, vai mudar. Você tem que entender que o dinheiro, ele é uma energia e que é muito fácil sim que o dinheiro chegue para você. Você vai começar a estudar e aprender sobre a energia do dinheiro. Você vai começar a entender quais são os teus hobbies que possam te trazer mais dinheiro, os comportamentos que vão te fazer trazer mais dinheiro, que tipo de pessoa você precisa ser para que o dinheiro chegue mais rápido para você. Porque você precisa entender que dinheiro é sim energia e que ele não é difícil de chegar na sua vida. Foi você que fez ele ser difícil. Outra coisa muito importante para quem quer ter sucesso na vida, você precisa ter disciplina. Não adianta você chegar aqui e dizer, agora eu vou começar a me autodesenvolver, eu vou estudar sobre mudança de mentalidade, eu vou mudar as minhas crenças, isso e aquilo, e se empolga. E aí, na primeira semana, você já acha que tudo vai mudar e nada muda, e pronto, acabou a disciplina, acabou tudo, você não tem mais consistência, você não segue mais. E eu sei como é isso, porque eu já passei por isso. Vamos lá. Se você começou esse autodesenvolvimento agora e as coisas não estão chegando para você, tá tudo bem, isso é normal. Com todo mundo que começa esse processo de autodesenvolvimento, isso vai acontecer. Você só precisa persistir e continuar no seu caminho de autodesenvolvimento. Vai continuar com seus estudos, você vai continuar agindo em prol daquilo que você tanto almeja na sua vida, porque é outra coisa. Porque não adianta você só mentalizar, você ter clareza sobre o que você quer, você pensar tudo que você quer, você decidir que você quer mudar de vida, se você não está agindo de acordo com esse objetivo que você tem em mente. Coisa muito importante para você que deseja, para você que quer almejar o sucesso, é superar o medo. O medo, ele não vai te levar para lugar nenhum, ele só vai te deixar cada vez mais estagnado. Pensa assim, você tem medo de tentar algo novo, beleza, mas você já parou para pensar que se você não tentar, você vai continuar naquele mesmo lugar sempre e sempre e sempre, nada vai mudar na sua vida? E você paralisou só por causa do medo? Então, é muito mais vantajoso você testar, ir com medo mesmo, porque talvez lá na frente você vai ter resultado, do que simplesmente não tentar e ter claro que não vai ter resultado, porque você simplesmente não tentou. Mas eu sei que não é fácil, tá? Eu sei que é complicado a gente conseguir ir pra frente em algo que a gente nunca viu, em um conteúdo que é novo pra gente. E quando a gente entra assim de cara em entender que nós somos criadores da nossa realidade, é óbvio que isso dá medo. Ainda mais que, não sei se vocês sabem, mas existem alguns estudos na psicologia, principalmente, que diz que a nossa insegurança, o nosso medo de tentar algo novo na nossa vida, se dá muito a algumas formas que nós fomos criados. Por exemplo, as crianças, elas ouvem muito não na infância, não pode isso, não pode aquilo, você não pode pegar isso, se pegar aquilo ali quebrou, é não, é não. Enfim, tipo, a criança todo o tempo ouve do pai ou da mãe que não pode isso, que não pode aquilo, não deixa a criança desbravar, não deixa a criança entender como o mundo funciona, como aquele brinquedo funciona, se pode pegar aquela água, se não pode. Enfim, existe um estudo na psicologia que diz que essa forma de criar o seu filho atrapalha no futuro em que ele seja uma pessoa que tenha autoestima, que ele seja corajoso, que ele vá buscar fazer coisas que encorajem ele. Se você que está assistindo esse vídeo tem filho, cuidado com os nãos. Não tô dizendo que você deve dizer muitos sims, né, para os seus filhos, mas é uma questão de moldar realmente o que você está fazendo ali. E eu, obviamente, também fui criada com muitos nãos, eu era muito atentadinha também, e isso acabou internalizando no meu subconsciente, se tornou uma crença e que me fez ser uma pessoa medrosa, sim. Na verdade, era, né? Não sou mais. Mas por muito tempo eu era essa pessoa medrosa e eu nem não entendia por quê. Até eu ter acesso a esse conteúdo e entender que nem tudo foi projeção minha, foi projetado em mim. Eu só citei isso para vocês entenderem que nem sempre esse medo é algo
que veio naturalmente de você. Ele foi internalizado na tua mente desde a infância, desde de quando você era pequenininho. Mas você tem o poder de mudar essa situação e de entender que desbravar o mundo, de que conhecer o mundo e viver novas experiências é muito bom, sim, é saudável, sim. Que o medo, ele só vai te atrapalhar, ele só vai te deixar cada vez mais parado, mais preso na vida e, enfim, não é legal ter medo. Mas se tiver com medo, vai com medo mesmo, essa é a questão. Outra coisa que influencia muito no sucesso e que quando eu era criança e adolescente eu achava que era baboseira. Eu ouvia isso dos meus pais e eu tinha muita raiva. Que ele sempre falava, você é a média das 5 pessoas que você convive. Então tenha muito cuidado com as pessoas que você sai, com seus amigos. E assim, era insuportavelmente chato isso na minha mente, de tenha cuidado com quem você anda. E eu não acreditava nisso, tá? Não acreditava nisso. Até eu entender que a nossa energia, a nossa frequência, né? Quando a gente tá alinhado a uma frequência que é parecida com a nossa, a gente acaba agindo de acordo com aquela frequência que mais está ali no ambiente. Então, se eu ando com pessoas que bebem muito, eu vou querer beber muito. Se eu ando com pessoas que se alimentam mal, que falam palavrão, que não tem perspectiva de futuro, aquilo vai contaminar, sim, o meu ambiente. E eu não acreditava nisso, até eu começar a colher os frutos do contrário, de andar com pessoas que têm a mentalidade positiva, que pensam em crescimento, que pensam em negócios, que sempre falavam sobre digital, que falavam sobre expansão da consciência, pessoas que falavam sobre ir correr, sabe? Ah, uma amiga sua que te chama para ir correr, para ir num café, conversar coisas legais, ao invés de um amigo que te chama para beber, por exemplo. A gente tem que filtrar muito bem as pessoas com que a gente está. A gente tem que filtrar muito bem as pessoas que estão ao nosso redor, porque isso é muito sério. Você é sim a média das 5 pessoas que você anda. Então tenha muito cuidado com os seus amigos que você tem hoje. Não estou dizendo que você deve do nada parar de falar com seus amigos, não. Mas você deve saber dizer não para essas pessoas quando elas te chamarem para coisas que não fazem mais parte do que você quer para sua vida lá na frente. E assim, é sobre colher frutos, né? Se você está plantando algo hoje, lá na frente você vai colher. Então, se você ir atrás dos seus amigos que só falam sobre coisas negativas, sobre bebida, sobre farra, lá na frente você vai colher o poder disso, sabe? E a mesma coisa vai ser quando você decidir que você quer abrir o seu leque para novas amizades para as pessoas diferentes, para as pessoas que estão na mesma frequência que você. Outra coisa muito importante. Se você não tem claro, você não tem um objetivo na sua vida, qualquer caminho que você seguir, ele vai servir. Então, isso não condiz com alguém que quer ter sucesso. Uma pessoa que quer ter sucesso, ela não anda em qualquer direção. Ela não fica em dúvida se ela vai para a direita, se ela vai para a esquerda, se ela fica parado, se ele não fica parado, se quer ser advogado, se quer ser médico, se vai esperar que as coisas da vida aconteçam, uma mágica, sorte, um milagre, sabe? Que, sei lá, um dia eu acorde e eu fique rico. Pessoas assim, qualquer caminho que se você jogar na frente dela, já basta, já tá bom. E isso não vai te levar ao sucesso. Pessoas assim nunca chegarão ao sucesso. São pessoas que elas se contentam com qualquer coisa, com o mínimo. E eu sei que se você está aqui nesse vídeo, você não é essa pessoa. Então, a partir de agora, bota a bundinha na cadeira e pense o que eu quero qual é a minha meta para esse ano, o que eu quero realmente para a minha vida. E você precisa ter clareza do que você quer. Porque se você não tiver clareza, qualquer coisa que chegar até você já tá bom. Então, como que o universo ele vai te trazer aquilo que você quer se você nem sabe o que é? Nem ele vai saber o que é. Então, o que é mais importante aqui, entre tudo o que eu falei, é tenha clareza do que você quer. Comece agora a ter metas na sua vida. Se você não tiver metas na sua vida, você vai andar por aí em zigue-zague. Você vai viver em um labirinto sem fim. Porque quem não tem clareza não tem sucesso. Então, a partir de agora, você vai parar para pensar o que você quer verdadeiramente na sua vida. E não importa como, não importa as circunstâncias, o que você precisa fazer para que aquele objetivo que você tanto quer se concretize. Você só precisa
ter em mente e tomar uma decisão. Essa é a decisão que eu tomei, é isso que eu quero. Vou te dar um exemplo. Esse ano eu quero fazer meus primeiros 100 mil em vendas em tal produto na internet. Não é o que eu quero, mas dando um exemplo. Então você vai tomar essa decisão e vai agir de acordo com isso. E o universo, as coisas, elas vão acontecendo para que isso realmente aconteça na tua vida. E não, isso não é papo de positividade, de misticismo, não. A gente está falando sobre quando você entende que você precisa fazer algo na sua vida, você tem aquilo em mente, você tem aquilo claro e você começa a agir de acordo com aquilo. O seu cérebro, ele tem o poder de se reinventar, de fazer as coisas serem diferentes. Depois eu vou trazer um vídeo aqui no canal que fala um pouco sobre a neuroplasticidade, para vocês terem a noção de quão poderoso o nosso cérebro é de se reinventar, de ser algo novo. Você tem o poder de ser alguém novo. Você pode se tornar uma pessoa muito melhor. Você só precisa tomar uma decisão clara do que você quer para sua vida e começar a andar com as pessoas certas e agir de forma certa.